Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aulinha de biologia. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a reprodução dos fungos, começando pela reprodução assexuada. O primeiro tipo que a gente vai ver aqui é a fragmentação, bem simplesinha, né? Quando ocorre então a quebra, a fragmentação de um pedaço de uma hifa. Esse pedaço de hifa ele pode cair no solo e desenvolver um novo indivíduo. A gente tem aqui, por exemplo, o micélio, né? E esse fragmentozinho deu origem a um novo micélio. Bem tranquilinho, né? O segundo aqui que a gente vai ver é o brotamento. Bem simples também, a gente já viu esse tipo de reprodução em outros momentos. Esse tipo de reprodução é mais comum em leveduras, né, em fungos unicelulares. Então, vai surgir um brotinho ali e ele pode viver juntinho com a célula inicial dando origem a uma colônia, ou ele pode se desprender e dar origem a um novo indivíduo. E por último aqui nós temos a formação de esporos através de mitose. Então eu tenho ali células que são haploides que vão produzir, né, esporos através da mitose e esses esporos podem sair, né, ser levados pelo vento, por exemplo, e caírem num solo, num local apropriado e dar origem a um novo indivíduo. Na reprodução sexuada, nós temos aqui um fluxograma para vocês entenderem como ela ocorre. Eu vou ter então duas hifas aqui. A gente colocou aqui, ó, um núcleozinho vermelho e um núcleozinho verde, só para vocês entenderem, né? A primeira coisa que vai acontecer é a união dessas hifas, tá? Elas vão se aproximar e elas vão se fundir. O nome desse processo é plasmogamia. Então, eu tinha duas hifas haploides, tá? Com a metade do material genético, elas se uniram e formaram uma hifa dicariótica, tá? Eu tenho dois núcleozinhos nessa hifa. Essas hifas dicarióticas, elas formam um corpo de frutificação, que é aquela estrutura, né? O micélio reprodutivo que está envolvido na reprodução dos fungos. Nesse micélio reprodutivo ocorre um evento chamado cariogamia, que é a fusão da carioteca daqueles dois núcleozinhos que eu tinha. Então, a partir desse momento, eu passo a ter uma hifa diploide, tá? Eu tinha duas hifas haploides, elas se fundiram. Depois, o núcleo dela se fundiu e deu origem a uma hifa diploide. Essa hifa diploide, então, essa hifa diploide vai simbolizar ali um zigoto, né? E esse zigoto vai fazer meiose. Então, a partir da meiose, eu tenho a formação dos esporos, e esses esporos, sendo indivíduos haploides novamente, porque eles passaram por meiose, eles podem cair ali no solo, em algum local apropriado, e dar origem, então, a uma nova hifa haploide, tá? Então, aqui só para relembrar vocês o processo da meiose, eu tinha, então, duas hifinhas haploides, elas se uniram pela plasmogamia e depois aconteceu a cariogamia, que é a fusão dos núcleos. E eu tenho então um zigoto diploide. Esse zigoto diploide vai fazer a meiose, que é aquele processo através do qual uma célula diploide dá origem a 4 células haploides. Os indivíduos haploides são os esporos que podem crescer e dar origem a novas hifas que são também haploides. Então, pessoal, por hoje era isso e nós nos vemos numa próxima aula. Um grande beijo!